Boa noite, Padre Tiago. Boa noite, salve, tudo bem? Tudo bem, tudo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. A iluminação tá boa? Tá ótimo, você tá no estúdio aí, poderoso. Assistesse. É, né? Então, se apresente, Padre Tiago, para as pessoas. Eu já falei um pouquinho, o senhor se apresenta também, convide, peça para os seus, as pessoas, os seguidores do seu Instagram, já enviando o convite para outras pessoas. Enquanto o senhor vai falando, eu vou enviando aqui o aviãozinho, convidando outras pessoas. Beleza. Então, eu sou o Padre Tiago Rafael, sou natural de Belém do Pará. Já estou na Do Belém Bahia. do Pará. Calypso. Já sou padre há 6 anos, fui ordenado em 2014 e desde então estou na paróquia de Nossa Senhora do Pilar, no distrito do Pilar, na cidade de Jaguarari. É uma alegria estar aqui com o senhor, Padre Albeci. Tenho acompanhado o seu trabalho durante esses últimos dias, esse serviço, na verdade, que o senhor tem feito de evangelização desde quando começou essa pandemia. E o senhor? Então, eu estava falando para as pessoas exatamente, Padre Tiago, que sempre nesses primeiros 10 minutos a gente usa exatamente para isso, para acolher as pessoas que estão chegando. Então, se você for vendo aí algum paroquiano seu, que já vai aparecendo aí o nome, pode acolher, não é? E para falar para as pessoas que nós vamos falar hoje exatamente sobre essa temática, né? Da oração, da saúde mental e da importância da oração, né? Então são esses dois temas que nós vamos trabalhar aí. Uhum. É um tema de muita importância, principalmente nesse momento, né, que a gente está atravessando esse momento difícil da história. Uhum. Com certeza é um serviço, uma utilidade muito pública essa temática. Sim, com certeza. E a gente vai falar a partir da fé também e da ciência também, não é? Todos sabemos que Isso. o padre, para chegar, né, a ser ordenado padre, nós estudamos filosofia e teologia. Alguém pode pensar assim, mas o padre lá colocou a luz da ciência, mas vocês são padres. Mas na filosofia nós estudamos, né, antropologia, não é? Então a antropologia é esse estudo mesmo da questão do homem, né, do ser, da pessoa. Então nós estudamos também muito temáticas, né, que está tudo a ver com a psicologia também, né? Com certeza. É isso aí. A gente vai falar do ponto de vista da ciência, né? Eu fiz o curso de pós-graduação em psicanálise, que inclusive me ajudou muito na faculdade Unileiva, em Brasília. Uhum. Foram um ano e meio de curso, semipresencial, e me ajudou muito a compreender a saúde mental. Uhum. E por essa razão, a escolha desse tema para essa noite de hoje. E o senhor também tem experiência, né, padre, de trabalhar com a questão da educação também, né? Com pessoas, tudo. Quando o Isso, senhor foi irmão marista, o senhor trabalhou também isso, na educação diretamente, né? isso. No início da história da minha vocação, eu comecei a minha vocação com os irmãos maristas. Fiquei 5 anos, 4 anos, já nem lembro mais, tem muito tempo atrás, mas enfim, é uma congregação que tem como carisma a educação, Uhum. sim, de crianças e jovens. Uhum. Muito bem. Então, eu quero reforçar vocês que estão chegando, né? A Terezinha, as pessoas que são seguidores também do Instagram da Paróquia do Pilar, que vocês enviem boa noite a todo mundo que está chegando e que vocês enviem o convite, que é muito importante. A participação de vocês convidando outras pessoas faz com que a nossa mensagem chegue a muitas outras pessoas, né? Eu costumo dizer assim, padre, se algo é bom para mim, eu quero também dividir isso com o outro, né? E o conhecimento é diferente de dinheiro, né? O dinheiro, se a gente divide muito, É ele verdade, acaba. sim. O conhecimento, quanto mais a gente divide, mais a gente se enriquece, né? Porque não vale de nada um conhecimento que eu guardo para si, somente para si. Não tem utilidade nenhuma. Todo
conhecimento ele é adquirido para ser transmitido para o outro, né? Então, eu quero que você que está aqui já, que já está chegando, né? A Mônica Amâncio, acho que é sua paroquiana, Lá né? do Pilar. Do Lá do Pilar. Pilar. Mônica Amâncio, vá mandando, Mônica, para os seus contatos, para as pessoas que estão aí acompanhando, para que eles possam também adquirir estes conhecimentos. Temos gente de Senhor do Bonfim, a Fabiana Araújo, é lá do Senhor do Bonfim, não é? Então temos pessoas aí, muitos, tanto de Bonfim como do Pilar, como daqui também, ó. Tem a Iris Muniz, eu acho que A Iris é do também, Pilar. né? Pronto. Do Pilar. Oi, Iris, boa noite. Pronto. Interessante que eu acho que 80% do nosso público é um público feminino, né? Os homens parece que não querem estarem interagindo tanto, né? Mas isso é bom. Pois é, e é um grupo bem afetado da pandemia. Durante a minha fala eu vou falar sobre a questão do alcoolismo, né? Vou entrar rapidamente nesse assunto, que não vai dar para falar profundamente de tudo, porque senão vai ter que marcar uma outra live para a gente falar sobre. Exatamente. Aí a Renata, que também é do Pilar. Já está aí. Né? As irmãs sacramentinas. Olha que coisa boa. Sejam bem-vindos, irmãs. Né? Sacramentina sempre presente. Muito bem. Então, padre, nós vamos já estar dando aí 9 minutos, né? Eu faço novamente, né, o pedido para as pessoas enviarem o aviãozinho, né? Esses 9 minutos aqui é os 9 minutos que a gente faz para essa interação, para esse momento de acolhida, né? E quando fechar os 10 minutos, nós vamos começar o momento de oração, né? Uma breve oração para que nós possamos abrir também o nosso coração e o nosso entendimento. Tanto eu e o senhor que vamos falar, como aqueles que vão acolher, não é? O que vai ser transmitido, né? Então, nós possamos iniciar já aclamando o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que faz tudo novo em nós, né? Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovarei a face da terra. Oremos. Ó Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre consolação. Por Cristo nosso. Amém. Então nós vamos cantar aqui juntos uma breve canção ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós. Cantemos juntos, é bem fácil, né? Uma canção que a letra vai só se repetindo, nós possamos cantar e fazer dessa canção a nossa oração. Cantemos. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre nós. Espírito Santo repousa. Canta dizendo, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Você que está em casa, coloque a mão no seu coração e vá rezando. Espírito Santo repousa. Você pode pedir também por aqueles que mais necessitam da tua oração. Sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Vá cantando essa canção. Essa canção que é tão simples, mas que abre o nosso coração. Mas que prepara o terreno do nosso coração para aquilo que vai ser semeado.
Santo repousa. Espírito Santo repousa. Traz unção a nós. Unção a nós. Espírito Santo repousa. Vem curar. Pede que o Espírito Santo venha curar o seu coração. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa. Traz unção a nós, Espírito Santo. amigo. Obrigado, Senhor, por este momento de oração. Obrigado, Senhor, pois o nosso coração é tocado nesta noite. Obrigado, Senhor, por cada parente nosso que a nossa oração alcança com a nossa intercessão. Vem curar, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo com esta pandemia. Vem curar, Senhor, todos aqueles que estão passando por problemas na saúde mental. Vem, Senhor, sobre todos aqueles que necessitam de um auxílio. Vem, Senhor Jesus. Nós te clamamos, nós te pedimos, repousa sobre nós. Repousa sobre cada um de nós. Pois nós necessitamos. Clama o Espírito Santo de Deus. Repousa sobre nós, Santo Espírito. Repousa sobre nós. Repousa sobre nós. E juntos, nós queremos rezar a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Que o próprio Senhor nos deu de presente. Rezemos juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Padre, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. O senhor prefere lidar com o tema, com os comentários assim abertos, ou eu desativo os comentários? O que o senhor acha melhor? Pronto, por enquanto não está me incomodando, não. Pronto, tá bem. Se incomodar, eu sinalizo e aí a gente repensa, tá bom? Pronto. Pode ser assim? Sim, sim. Pois bem, então vamos lá. Vamos desenvolver o nosso tema sobre a saúde mental. Uhum. Em primeiro lugar, Padre Albeci, vou tentar ser mais natural, tentar falar de uma linguagem mais simples para que as pessoas possam compreender o significado da nossa mensagem. Em segundo lugar, sobre o tema da nossa live, saúde mental e oração, segundo a OMS, falar de saúde mental em tempo de pandemia é um dos serviços necessários. Então, por essa razão, a gente está utilizando desse seu canal, na verdade, que todos os dias o senhor tem esse encontro, não é, às 18 horas. Então, acaba que sendo um serviço para a gente bater um papo sobre a saúde mental. Tudo que eu for falar, a maioria das minhas falas, ela é muito fundamentada na doutora Ana Beatriz. A doutora Ana Beatriz é uma psiquiatra no Rio de Janeiro. Ela tem vários livros, né? Mentes Ansiosas, Mentes Consumistas, enfim,
ela tem uma coleção de livros e ela atua muito bem nessa área também da saúde mental. Existe uma regra, padre, que é para a gente entender o que é depressão, o que é estresse, o que é ansiedade. Que são palavras que se fazem muito presente no nosso dia a dia, mas a gente precisa entender a raiz de todas elas. Então, mais ou menos, de uma linguagem, de uma forma técnica para a gente entender, funciona mais assim. Funciona mais ou menos assim. Excesso de passado, depressão. Excesso de presente, estresse. Excesso de futuro, ansiedade. Então, essa regra é mais ou menos para a gente entender passado, presente e futuro, depressão, estresse e ansiedade. Eu estou um pouquinho assim, porque é a minha primeira live de um tema muito importante, no entanto, faz parte dos sacrifícios do momento, né? Eu vejo aí vários grupos se reinventando, se ressignificando. Então, assim, eu estou um pouquinho apreensivo, mas vamos lá. Então, na verdade, a gente sempre fala o que é o estresse. Estresse foi uma palavra que tomou de conta do nosso vocabulário. De criança a idoso, todo mundo fala do estresse. Uhum. E esse estresse que é causado pela pandemia, que é esse excesso de presente, ele nos traz 4 momentos bem distintos que a gente precisa entender. Esse primeiro excesso de presente, o primeiro sintoma, eu diria que é a ansiedade e o nervosismo. Veja, desde março nós estamos praticamente findando agosto, não é? Todo mundo foi tirado da sua rotina, ninguém está seguindo mais a sua vida que era cotidiana, né? Ninguém está indo para academia, ninguém está indo para shopping, ninguém está indo para praça, ninguém está indo para sorveteria, ninguém está indo para a igreja, enfim, né? Então, assim, a gente foi retirado. Então, essa ansiedade e nervosismo acaba causando essa novidade que é causada por essa questão da Covid-19. Então, na verdade, o que é o estresse? Esse estresse é o novo. Esse estresse é essa situação que eu estou vivendo. Estresse é quando eu quero uma coisa que não acontece ou acontece aquilo que eu não quero. Então, esse é o estresse do momento. E no cérebro, padre, funciona assim. Como é uma novidade, uma explosão de novidade, viver na pandemia foi a aula de história que a gente não teve. A última pandemia que aconteceu foi no século passado, na década de 20. Não é? Então, a gente nunca pensou, a gente não se preparou para viver esse momento. Então, no cérebro, essa explosão de informação é como se no cérebro fosse ativado 3 alarmes. No cérebro tem vários alarmes, mas é como se durante essa explosão de excesso de presente ativasse 3 alarmes. O alarme do prazer, do medo e da novidade. E é por essa razão que a gente vive esse momento de muita tensão, né? Por isso que a gente vive de muito estresse. Eu sei de muitas pessoas que estão atemporal, não é? Que estão dormindo muito tarde, que estão acordando muito tarde, não é? Agora, como começou em março, a gente está findando o agosto, então a gente mais ou menos já aprendeu a lidar com a situação. Então, essa primeira fase que eu diria da ansiedade, do nervosismo, é isso, saber lidar com o vírus, não é? É nesse momento que esses circuitos do nosso cérebro são ativados. O segundo momento, e eu considero extremamente perigoso, é do medo irracional. Não é? Sabe aquela sensação de que estão escondendo alguma coisa da gente, não é? Esse vírus é quase que letal. E aqui é perigoso porque entra a tal das fake news, não é? Se isso é o remédio do Covid, aquilo é remédio do Covid, né? E apresento tantas e tantas situações um pouco que fáceis, que não são informação de verdade, né? Então, isso é causado por esse medo irracional. E aqui também o cérebro, falando mais uma vez do cérebro, nesse medo irracional, o cérebro recebe a informação de como se a gente tivesse indo para uma luta, como se a gente estivesse indo para uma batalha. E na prática, como é que acontece isso? Lá no começo da pandemia,
As pessoas estavam armazenando comida dentro de casa, né? Álcool em gel, eu não sei se aí em Monte Santo foi assim, mas no Pilar, nos primeiros, março e abril, mais ou menos, não tinha álcool em gel em lugar nenhum. Aqui, padre, o pessoal já estava trocando tubo de álcool em gel por terreno. Eu tenho um terreno aqui, troco um tubo de álcool em gel. Então, e tudo isso, padre, é bem ilustrado, né? Então, tudo isso é esse medo irracional, não é, que nos faz ver coisas que elas não existem, não é? Então, as pessoas estavam armazenando comida, aí foi nesse momento que entrou os decretos municipais, os toques de recolhimento, né, o uso obrigatório de máscara, não é? Os lugares, né, com toque de recolhimento, como eu disse anteriormente, nos lugares, né, sempre tem logo na entrada o álcool em gel. Agora, tudo isso faz parte desse medo irracional. Aquela sensação, aí aparece dentro das fake news o cabelo do anjo, é o fim do mundo, entendeu? Então, eu diria... Pode falar, você ia falar? Não, pode continuar. Então, eu diria que tudo isso é causado por esse medo irracional. Então, o primeiro momento é essa ansiedade, esse nervosismo, da gente não poder fazer o que a gente queria. O segundo momento é esse medo irracional. O terceiro momento, padre, eu diria que é o tédio e a frustração. Quantas vezes durante essa pandemia... Eu mesmo disse, eu escutei as pessoas, né, dizendo, comentando, que tédio, né, que frustração, não está tendo aula online, os professores aí, né, estão se reinventando. Aliás, eu acho que quando essa pandemia passar, eu acho que o mundo deveria fazer uma grande reverência aos professores, porque eles estão se reinventando, né, dando aula, enfim, tentando fazer com que os alunos sejam assistidos. Então, esse tédio e essa frustração, a gente precisa ter muito cuidado. Por quê, padre? Porque o tédio, ele nos leva a um vazio interior. E nesse momento do vazio interior, nós temos uma tendência humana a preencher esse vazio com aquilo que é disfuncional. Ou seja, e é nesse momento aqui que a gente come demais. É nesse momento aqui que a gente bebe demais. Não é? Eu tenho certeza que os donos de depósito estão comemorando essa questão né? Eles, com certeza, a venda da turma que mexe com depósito, não é? Com certeza aumentou, porque o alcoolismo aumentou durante a pandemia. E ele é causado justamente por esse tédio, o tédio que leva a esse vazio, e esse vazio que leva à disfuncionalidade. Então, a gente come demais, a gente bebe demais, a gente compra demais, não é? Padre Tiago, pode falar. Na filosofia, a minha tese né, eu sou bacharel em filosofia, então a monografia que eu fiz na filosofia, eu falava exatamente sobre isso, né? A teoria do divertissement, que é um termo francês, Blaise Pascal, que ele fala o quê? Do divertissement como o homem que tem medo da morte e para não pensar na morte ele tem que inventar entretenimento, né? Ou seja, o que o senhor estava dizendo aí, a bebida, a própria... Ele tem que fazer alguma coisa. Então, o homem, nós, né, em plena pandemia, quando nos fechamos em casa, a gente não queria parar para pensar em si. Então, onde era a fuga? Às vezes um bebê, às vezes assistir. Teve gente aí que passava de virar noites e noites assistindo Netflix, né? Assistindo séries. Enfim, perdão, pode dar continuidade. Então, padre, tudo isso faz parte dessa disfuncionalidade, não é? Eu não sei se tem algum policial aqui no nosso grupo, teria que fazer uma investigação com os policiais, mas eu tenho a impressão que essa disfuncionalidade, né, esse excesso de bebida, tem levado à aglomeração de grupos, né, na bebida. E assim, o que eu acho mais engraçado é o seguinte, quanto menos feliz a pessoa é, mais o volume do som é lá nas alturas. O que é uma falta de empatia muito grande, não é? Talvez na sua casa vocês estejam bem, estejam felizes, então vocês têm um momento, vocês têm até um motivo de comemorar, mas assim, talvez o outro que está do seu lado está doente, o outro que está do seu lado perdeu o emprego, então assim, isso...
está de luto, que é um outro problema que nós vamos ter que lidar depois da pandemia, né? As pessoas que perderam seus entes queridos e não tiveram essa oportunidade de despedida, não é? Porque os protocolos da Covid não tem funeral, não é? É do necrotério direto para o cemitério, e se tiver é restrito à família, né? Então tudo isso faz parte dessa disfuncionalidade, desse excesso de bebida que é causado, né, por esse tédio, que é causado por esse sentimento de frustração. Quantas vezes eu escuto o pessoal falar assim, esse ano veio com vírus, né? Eu não me admito envelhecer nesse ano, o ano que eu não vivi. A gente fala meio que na brincadeira, mas no fundo, a gente precisa ter cuidado com isso, né? E ainda nesse tédio dessa frustração, a gente precisa ter o cuidado com o excesso de comida, né? A gente está mais tempo em casa, né? Então, dentro dessa disfuncionalidade, a gente tende a comer mais, né? Então, isso também é um risco que a gente precisa ter cuidado, né? Mais lá na frente eu vou falar de algumas atividades que a gente poderia estar fazendo, né? Bem legal para preencher esse momento que a gente está mais em casa. Então, assim, nesse momento ainda de comer demais, eu repito às pessoas, né, que a gente precisa comer com qualidade, a gente precisa beber muita água, a gente precisa fazer investimento em frutas, fazer investimento em verduras. Padre Albeci, eu estava lendo naquela revista Exame, o senhor conhece aquela revista Exame? Uhum. Quando estourou a pandemia, lá no início, lá em março, a Amazon, ela contratou 100 mil pessoas porque a indústria eletrônica aumentou desenfreadamente. Então, veja, 100 mil pessoas. Então, assim, ou seja, a gente está em casa. Então, assim, a gente precisa se ocupar. Não vamos comprar demais porque a conta vai chegar. Outro dia eu escutei alguém comentando que com esse dinheiro do auxílio do governo, tem gente comprando, dando entrada para comprar celular caro, por exemplo. E não tem nem vergonha de dizer assim, né? Eu vou comprar esse celular e eu dou os 600 de entrada e o resto eu parcelo. Então, tudo isso é desse terceiro momento que é causado por essa pandemia, que é o tédio, que é a frustração. Um quarto momento que eu diria, né, para terminar essa primeira parte dessa saúde mental que é causada por essa pandemia, que é aquela situação da desconfiança, sabe? Padre, hoje a gente não pode nem espirrar. A gente não pode nem espirrar porque o povo já fica com medo, né? Porque já está com Covid, né? Então, assim, essa desconfiança que é causada por essa pandemia nos levou a isso, não é? Eu tava partilhando na mesa outro dia, aqui mesmo na casa do bispo. Eu saí do Pilar e eu vinha para Bonfim e pronto. Foi no dia da eleição do Conselho Presbiteral. E quando eu cheguei na Barrinha, vindo no sentido Bonfim, tinha uma senhora na parada, ela estava grávida, com o menino no colo, um na barriga e o outro na mão, tinha uma sacola. Então, assim, ela estava pedindo carona e, assim, por conta dos protocolos da Covid, acaba que a gente deixando de ajudar com medo, não é? De repente, eu poderia estar contaminado, levar para ela, e eu não sabia de onde ela vinha, para onde ela ia, né? Aquelas crianças. Então, assim, esse momento dessa Covid, na situação da saúde mental, acabou que roubando a nossa solidariedade. Às vezes a gente deixa de fazer o bem com aquela sensação de que o melhor nesse momento é o isolamento, né? Que o melhor nesse momento é a gente não estar junto. Então, com isso, infelizmente, a gente acaba que deixando de fazer o bem. Eu diria que nesse momento da desconfiança, e aqui, nesse sentido, o excesso de informação, a gente pega o celular, é Covid. A gente vai para a TV, Covid. Né? A gente liga, bota no computador, é Covid. Então, assim, nesse momento, a gente precisa ter muito cuidado com o excesso de informação. Eu confesso ao senhor, Padre Albeci, que quando começou a pandemia, eu estava tão assustado no início que eu assistia todos os jornais.
Eu assistia o jornal de manhã, Aham. depois tinha uma emissora que fez, ela fez um programa exclusivo só sobre a Covid-19 e eu ficava, antes de ir para a secretaria, eu ficava. Depois eu ia para a secretaria, voltava para assistir o jornal na hora do almoço, depois assistia às 18h30, assistia o Nacional, entendeu? Depois pulava para a CNS. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com excesso de informação. Né? O que eu diria hoje para as pessoas que é importante a gente estar informado. Eu acho que os cientistas, os médicos estão fazendo um trabalho legal. É a mesma reflexão em relação aos professores. Quando tudo isso passar, eu acho que o mundo precisa reverenciar, né, os profissionais de saúde, eles que estão na linha de frente. Mas, assim, a gente precisa ter cuidado com esse excesso de informação. Né? Assistir pelo menos um jornal por dia, eu acho que é o suficiente. Né? Não precisa fazer como eu mesmo estava fazendo no início da pandemia, assistindo todos os jornais. Né? Então, assim, alimentar também com as coisas boas, com pensamento positivo. Né? O vírus não é letal. Né? Não é pegou, morreu. Não é assim. Né? Então, assim, ter cuidado com aquilo que a gente está assistindo também. Né? Enfim, eu acho que pior do que o vírus é se alimentar do sentimento negativo, do sentimento de fim de mundo. Eu já escutei pessoas dizer, enquanto eu viver, o mundo não vai ser mais o mesmo. Não é assim. Né? Nós temos esperança. Eu acho que, se Deus quiser, eu acho que o quanto antes a gente já está perto do fim dessa pandemia. E os grandes danos do vírus, padre, como o senhor ia falando aí, eu ia pensando aqui, não é somente os óbitos, as pessoas que morreram, mas as pessoas que ficaram doentes com a doença mesmo na saúde mental, não é? Por exemplo, logo no início da pandemia, eu também confesso aqui, e possa ser que alguém me escutando possa se assustar, mas me perdoe a franqueza que eu vou falar, mas no início da pandemia, eu aproveitei as primeiras semanas, porque eu vinha de um ritmo muito acelerado, muito corrido, 142 comunidades, corre para lá, corre para cá, não tá nem tempo da gente tirar a barba, né? E aí eu descansei. As primeiras 2 semanas eu agradeci a Deus. Olha, desculpe se eu até ofendo alguém assim, dizendo assim, né? Mas agradeci a condição que eu estava vivendo e não a pandemia. Entendam, pela misericórdia. Então, agradeci aquela situação que eu estava vivendo. E passei as 2 semanas, descansei bem. Mas a grande questão foi, agora eu descansei. E agora, José? Né? Então, bateu muita coisa em mim, assim, negativa, sabe? Já estava trancado por conta do isolamento social. Então, de repente, assistindo demais, eu já saí da questão do noticiário. Porque era uma opinião que eu tinha, que eu queria a notícia, aquilo que me ajudava a me proteger. O que era excesso eu deixei de lado, mas me joguei, por exemplo, em séries. E eu assistindo um, assistindo outro, e outro. E de repente teve uma hora que eu disse assim, não, deu já. Isso aqui não tá legal. Tem uma hora que tem que ter um estalo para você dizer, isso aqui não tá certo. Não é? A gente não pode continuar dessa forma, sim. Exatamente. Então, eu fui parar e fui tentar me refazer, me ressignificar, né? Pronto. Pode falar. Só para finalizar essa minha fala da saúde mental, sabe, Padre ABC? A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente está entupindo o nosso cérebro. Né? O cérebro é uma máquina que também precisa de descanso. Por isso a importância de dormir bem. E aí eu sei que é um problema causado por esse impacto da pandemia. Algumas pessoas estão com dificuldade de dormir porque elas estão atemporal. Né? Tá tendo, inclusive, essa inversão de durante o dia dorme e à noite quer ficar acordado. Então, é importante a gente fazer uma boa higienização do sono. O que é a higienização do sono? É a gente não comer pesado à noite, tomar um chazinho, umas bolachinhas, um mingau, né? Eu sei que é gostoso comer pizza. Eu também gosto, mas assim, a gente escolhe uma vez na semana para fazer isso. A gente não pode fazer isso todos os dias. Né? Escolha um dia da semana para fazer isso. É uma tendência muito grande também nesse momento das pessoas se acabarem em chocolate. Então, assim, eu também gosto de chocolate. Sou super, hiper, mega power fã de chocolate. Mas, assim,
já que você vai comprar, compre o chocolate 70, então, que tem menos edição de açúcar, entendeu? Então, assim, um dos impactos desse excesso de informação, que há um dano na nossa saúde, porque o excesso de mal informação, eu vou usar essa expressão, o excesso de mal informação, nós liberamos cortisóide demais, nós liberamos noradrenalina demais, e aí com isso baixa a nossa imunidade e é aqui que nós adoecemos. E é aqui, nesse momento que nós baixamos a nossa imunidade, é aqui que nós gripamos, é aqui que vem a tosse seca, né? Enfim, então assim, a gente precisa deixar o circuito do cérebro, o circuito do alerta ligado, né? Dormir bem. A gente precisa descansar. Porque se a gente não descansa, essa máquina vai bater como um carro bate. Vai bater em algum momento. Né? Então a gente precisa, nesse processo, fazer essa higienização do sono, comer direitinho antes de dormir, não assistir, por exemplo, um filme de terror, né? Alguma informação que vai, de alguma certa forma, te causar uma preocupação, ter um horário para dormir. Depois, a luz de celular é uma coisa que já vinha antes, mas estourou nessa época de pandemia. Todo mundo leva o celular para a cama. A gente parece que faz parte do ritual, né? A gente deita e fica lá. Então, tudo isso vai atrapalhando, né? Assim, e tudo isso atrapalha no seu descanso. Que é um problema também que nós vamos ter, Padre Albeci, quando essa pandemia passar. É um problema que é pouco conhecido, pelo menos o nome, chamado nomofobia. Sabe o que é nomofobia? Você já ouviu falar de nomofobia? Não, vou saber agora. A dependência de celular. E creio em Deus. É chamado de nomofobia. Né? A sensação de que você sai de casa sem o celular, que parece que você saiu faltando uma peça da roupa, né? Meu Deus. Desse jeitinho. Agora, pense, isso já era assim antes da pandemia. Imagine agora com a pandemia e na pós-normalidade, porque hoje com o celular nós resolvemos tudo, ou quase tudo. Ou pelo menos boa parte das coisas mais corriqueiras. Padre, eu vou confessar aqui outro. Na verdade, vou contar um pecado de uma outra pessoa. Fui participar de uma aula. E a pessoa que estava dando a aula, ela falava e olhava para o celular de 2 em 2 minutos, no meio da aula. Aquilo me incomodou profundamente. Era um professor gabaritado, um grande nome, assim, sabe? E eu fiquei tão decepcionado com aquela aula e me senti extremamente desrespeitado, sabe? É uma coisa que me irrita profundamente. Por exemplo, eu ir numa pizzaria e a pessoa puxar o celular e ficar... Me irrita, eu fico extremamente irritado, assim, incomodado, desrespeitado. Eu sei disso. Você sabe disso, né? Então, pronto. O Padre João tá aí. Ele teve aqui mais cedo. O Padre João também não gosta. Isso também é um sintoma da nomofobia, né? A gente... tem gente que não vai para a roça. Vamos ali na roça, passar o dia na roça. Uma das primeiras perguntas é: lá pega sinal? Lá tem Wi-Fi? Então, né, é uma clara dependência, né, do celular que a gente vai ter que encontrar de alguma forma. O Padre João está aí. O Padre João é assim, minha gente. Quando a gente sai com ele, a primeira coisa que ele fala é: desliga o celular. E se a gente olha, ele briga com a gente. Eu falo mesmo, né? Então, assim, a gente precisa saber lidar com isso, né? Eu acho que a pandemia, Padre, veio para nos mostrar que a gente precisa um no outro, que a gente precisa um do outro, né? Veja, imagine, por exemplo, Padre Albeci, não que a gente seja antigo, não é isso não, que a gente é novinho, gente, tá? Claro. Mas, olha só, imagine, Padre, se essa pandemia fosse quando, por exemplo, eu e o senhor fosse criança, que naquela época não tinha celular. O computador, naquela época, era uma coisa muito top, só tinha pessoas que tinham profissões grandes, a gente não tinha isso, né? A gente é da época que tinha para a biblioteca, pesquisar, trazer livro. Hoje já não tem mais isso,
não é? Então, imagine, por exemplo, na nossa infância, quando a gente não tinha todas as facilidades e regalias que tem hoje, né? Então, de uma certa forma, veja o momento da história que acontece, aonde a gente tem essas facilidades. Na nossa época, não tinha Netflix. Né? Na nossa época não tinha Amazon, né? Então, se fosse na nossa época, seria muito mais. É difícil, seria difícil sempre, mas é muito mais fácil com as ferramentas que a gente tem hoje, né? De facilidade de celular e tudo mais. Aham. Então, então é isso. E o que nos ajudou também nesse tempo é exatamente a gente encontrar esse alimento na oração. É bom você assistir uma live em família e tomar ali o seu vinho, ou quem gosta de tomar uma cerveja, né? E eu peço que as pessoas também não se escandalizem. Nossa, o que o padre dizendo que é bom tomar um vinho ou uma cerveja? Não tem problema nenhum quando é tomado com cuidado, quando é tomado com moderação. Quem sabe começar e sabe terminar. Não tem problema nenhum. Qual é o problema? É quando a pessoa quer assistir todas as lives que está passando, com todas as bebidas, até dar uma dor. Aí não dá. Né? Cada um tem que conhecer o quê? O seu limite. Se eu consigo tomar somente uma taça de vinho, por que eu vou tomar duas? Se eu consigo tomar somente um copo de cerveja, por que eu vou tomar dois? Então é o equilíbrio, é eu realmente saber, eu me conhecer verdadeiramente, né? E aí sim, agora não, o pai de família não pode estar diante dos seus filhos pagando, como os outros dizem, pagando papelão, né? Não, mantenha a postura, tanto o homem como a mulher, e isso não vai ferir nada a ninguém. É até um momento rico, né? De você estar ali ouvindo uma música que você gosta, ouvindo aquele seu... Ouvindo baixo, né, padre? Ouvindo baixinho, no volume baixo, moderado. claro, o que o senhor falou no início. Não é porque eu estou assistindo minha live que eu vou colocar o meu paredão de som para o vizinho ouvir, para toda a rua ouvir. Não, aquilo é um momento meu e da minha família, não é? Eu posso até ouvir um pouco mais alto se eu estou na roça mais isolado, é diferente do que estar na cidade. Às vezes eu estou feliz, mas o outro perdeu um tio que mora em São Paulo, que mora no Rio, e ele está lá triste. E faltou empatia, né, da minha parte. E esses momentos que a gente teve, padre, de live de oração, sabe? Por exemplo, isso aqui me ajudou tanto no meu ministério, porque o senhor falava no início que tem 6 anos de padre, não é? Eu não tenho... Isso aqui. Eu não tenho... Isso é ao vivo, né? Acontece. Ó, eu não tenho 1 ano de padre ainda. Agora você imagine, você ser ordenado padre, você celebra sua primeira missa, umas 3 com muita gente, com o nosso povo, né? Nos eventos é muita gente, e de repente você se fecha. Você não pode atender uma confissão, você não pode atender uma pessoa, você não pode celebrar a missa. Meu Jesus, eu quase que entrei em crise. Eu já falei aqui em outros momentos em live, né? O quanto foi doloroso para mim eu chegar no momento ápice na minha paróquia e em todo o povo de Deus e não poder celebrar a Semana Santa, né? Que nós sabemos que todas as paróquias do mundo inteiro se celebram, mas na nossa tem um tom especial, né? De peregrinação, de muita gente que vem para a nossa cidade nesse período para rezar, né? E de repente eu me encontrei ali, eu já era padre, eu fiquei muito ansioso o tempo todo, uma espera de 2 anos, e de repente quando você chega, você diz, ei, peraí, não pode. Meu Deus. Aí e agora? E é o momento de você, como o senhor dizia no início, de se reinventar, de ver esses momentos, de estar perto do povo. A todo momento eu pensava, meu Deus, como eu chego no meu povo? Como eu chego na casa do meu povo? Porque eu não posso entrar na casa deles, porque eles estão com medo de mim e eu com medo deles. Como entrar na casa do povo? Aí fizemos algumas procissões ainda, né? Com o carro, acho que o senhor chegou a ver, com o carro e o Santíssimo, e passava nas ruas. E aí, de repente, depois vem a orientação para não se fazer isso, né? Para evitar todo e qualquer tipo de aglomeração. Respeitamos todos os decretos, todas as medidas, né?
que foram feitas a favor do povo nesse sentido, né? Mas aí o padre fica, e agora, meu Deus? E aí nos mostra esse caminho que realmente é de estar na casa do povo por meio das mídias sociais, né? Rezar com o povo. É sim, padre. Primeiro, é até uma questão de empatia, como nós já falamos, né? Aham. É o meu momento. Se eu estou reunido com os meus amigos, com a minha família, comemorando o que seja, né? O vizinho não tem obrigação de escutar as músicas que eu gosto, né? Eu acho que é só uma opinião minha, né? Quanto mais infeliz a pessoa é, maior é o volume do som, que não tem necessidade disso. Né? Às vezes tem gente doente, tem gente desempregada, como o senhor bem disse, tem gente de luto. Né? Então, assim, para mim é a maior forma de falta de empatia, sabe? Você querer se divertir, não se importando quem está do seu lado. Não é? E assim, a falta de empatia é uma característica dos psicopatas, que também poderia ser uma outra live só para falar de psicopata, mas enfim, né? São verdadeiros predadores, só pensam neles. Então, assim, gente, o mundo vive esse momento difícil, né? Uma coisa que está me preocupando, eu não sei como é que está em Monte Santo, mas, assim, pelo que eu percebo, pelo menos onde eu moro, no Pilar, a flexibilidade dos decretos municipais, as pessoas estão dando como se fosse o fim da pandemia. A flexibilidade, né? Do decreto, o pessoal está achando que a cura já chegou, que nós já estamos todos vacinados, e não caia nessa armadilha. O vírus é o mesmo que estava desde março. Né? É o mesmo vírus, então a gente precisa ter muito cuidado. Eu já vi grupos sem máscara, né? O pessoal tudo próximo, fazendo aglomeração, bebidas, festas. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com essa disfuncionalidade. Não é o momento para a gente fazer isso. Todo mundo quer, não é? A gente quer comemorar. Tem sido um momento muito difícil, mas agora não é o momento da gente aglomerar. Tem gente que está achando que distanciamento social, né, que quarentena, é um momento de curtição. Não é assim, gente. Mais de 100 mil pessoas, né, só no Brasil, para não falar do mundo, que vai se aproximando da triste marca de 1 milhão. Entendeu? Então, assim, ainda não é o fim da Covid, sabe? A gente não está vacinado para ter o relaxamento do povo. Então, assim, apesar da flexibilidade dos decretos municipais, se você puder ficar em casa, você fique. Naquilo que você pode ajudar nesse momento, né? Faça, padre, tem tantas formas da gente ajudar, né? Você pode... Acabou de sair aqui mais um decreto do bispo, né? Ajudando na questão psicológica. Você pode enviar mensagem, né? Leia um bom livro, assista um bom filme, jogar paciência, jogo de tabuleiro, né? Arrumar na sua casa setores que ficaram esquecidos, abandonados, né? Observar com mais clareza o seu ambiente. Para quem gosta de planta, para fazer uma horta na sua casa, para quem gosta de bicho, enfim, entendeu? Não é momento de relaxamento social. O vírus está aí e a gente precisa tomar todas as medidas. Mas, padre, veja, já vai quase dando aqui o nosso horário, por menos de 10 minutos. Eu queria perguntar ao senhor, diante de tudo isso que a gente tem conversado, né, que o senhor partilhou, que no início do seu ministério o senhor nem pôde exercer bem ou como gostaria por conta do isolamento social e tal. Eu vi que de um tempo o senhor ficou quietinho, em Monte Santo, mas depois o senhor desenvolveu esse canal aqui, que todos os dias às 18 horas o senhor se encontra. Então, assim, padre, para aquelas pessoas que estão aqui acompanhando a nossa live, mas que têm dificuldade de rezar, que têm falta de concentração, o que o senhor indicaria, né? Que caminho o senhor daria para essas pessoas? Pronto. Eu acho que o primeiro caminho para a questão da oração é você rezar com o texto bíblico, não é? Você pega uma passagem, principalmente do Novo Testamento, e vai lendo, né? Lê umas 5 vezes, né? Vai lendo, lê novamente, medita, até você ir mesmo que aquecendo ali a sua oração. E depois você vai fazendo também a sua oração ali, a sua meditação dentro daquele texto, né? Nós chamamos de lexo divina, né? Os passos. Você pega o texto, lê o texto,
medita no texto, vê o que o texto quer te falar para esse tempo. É o que a gente vem fazendo esses dias nas lives de oração. Eu pego o texto e vou rezando com ele, não é? Para deixar que, de fato, o texto venha transformar a minha vida, para que a palavra de Deus seja, de fato, eficaz na minha vida. É preciso ler, meditar e deixar que ele, de fato, transforme a minha vida. Também é muito interessante, às vezes, padre, eu não consigo fazer uma boa interpretação do texto bíblico. Você pode adotar um bom livro também. Esses dias eu dei até algumas dicas de livros, né? Inclusive, já aproveitando aqui o gancho, né? Nós estamos até falando sobre o círculo bíblico que nós vamos fazer, né? Vamos fazer juntos, né? Com esse livrinho que vai nos auxiliar e com a palavra de Deus também, no livro do Deuteronômio, né? Nós vamos entender um pouco, mas também vamos rezar com aquele texto, né? Então, a palavra de Deus, ela é sempre um convite à oração. E a oração, esse tempo é propício. Por quê? Porque é o tempo onde eu vou me isolar, vou ficar o quê? Sozinho e em silêncio. É um terreno fecundo para a oração, não é? Estar sozinho, estar em silêncio, não é? Gente, eu achei muito interessante isso que o padre colocou, que todas as vezes que eu, né, aumento muito a música ali, eu estou mostrando realmente, é como se eu estivesse aumentando ali, sei lá, externalizando o volume do meu vazio interior, não é? Só o que vai preencher esse vazio interior, meus irmãos, é esses momentos de oração. São esses momentos de oração, na verdade, que você deve parar, você deve, de fato, escutar, né, a voz de Deus, que nos fala por meio da Sagrada Escritura, tá bom? Então, se você tem dificuldade em algum texto, às vezes perguntar, né, olha, por que esse texto diz assim, por que fala assim? Queria falar? Pode agradecer. Tem. Eu estava dentro dessa modalidade de som muito alto, que a gente acaba escutando o que a gente, né, às vezes não quer. Eu vi uma figura, passou por mim esses dias com o som lá nas alturas, dizendo assim, a música dizia assim, é que eu estou no nível de carência quando o cachorro late, eu escutando, eu te amo. Eu digo, mas minha nossa. As pessoas foram se Para tudo! As pessoas também foram se entupindo de músicas que não preenchem. Às vezes, padre, por exemplo, uma dica para se rezar bem é uma música boa. Uma Isso. música católica boa. Você coloca ali aquela música ou do Padre Fábio de Mello, ou alguma música que você pega de algum cantor católico que você gosta, aquela música vai te levando para a oração. A música toca a gente profundamente, né? Toca muito profundamente a gente. Tem a oração do Santo Terço, né, padre, também. Sim, sim. O terço nos ajuda, porque o terço, eu estava até falando, né, que o terço, ele é como que uma gotinha de água que vai caindo numa pedra, não é? E às vezes o seu coração está como essa pedra, que precisa das gotinhas para modelar o seu coração, né? E a gota d'água, ela modela de fato a pedra. Então a oração do terço, ela vai caindo assim no nosso coração ali, como gotinhas preciosas que vai moldando o nosso coração. Para eu ver se também ainda, né, uma boa leitura, como o senhor já deu várias dicas, o senhor disse aí. Também tem vários aplicativos, Sim. né? Eu gosto muito do Católico Orante, que faz um resumo muito bacana. Fala aí desse Católico Orante, padre. Anotem aí, gente, Católico Orante. Viu? O aplicativo Católico Orante. Porque às vezes a gente pode cair também, sabe, padre? O senhor estava falando do consumismo. Eu posso aqui indicar um livro, a pessoa correr lá na internet e comprar. Tem coisas de graça. De graça. Muitos livros bons em PDF, de graça, que está ao seu acesso. E você prefere, às vezes, comprar. Chega, você não lê, não é? Acontece muito isso. Então, você pega o Católico Orante, baixa e você vai ter lá muito conteúdo. É muito conteúdo mesmo, gente. De doutrina, de espiritualidade, de oração. Pode colocar aí, Católico Orante. Ensina até você como se confessar. Tem lá os passos, né?
Uma outra dica também, padre, talvez, né? Duas dicas, na verdade. Estudar o santo da sua devoção. Todos nós temos um santo da nossa devoção, Sim, sim. não é? Ou que a gente se identifica com a história, ou que a gente herdou dos nossos avós. Então, assim, o momento é para isso. E também ver um bom filme, né? Nutrir a nossa mente, entupir a nossa mente também com coisas boas. Já vai finalizando, faltam 2 minutos aí para travar a nossa live. E assim, só a última fala minha, né, padre? A gente já vai quase 5 meses nessa pandemia que começou lá no dia 17 de março. E assim, nesse tempo que Deus nos deu, o que a gente fez de bom? Né? O que é que você fez de bom? Além de só reclamar, né, isso ou aquilo, o que você fez de bom durante esse tempo da pandemia? E a última pergunta, né? Nessa época de tanta live, se a sua vida, nesses últimos meses, né, fosse mostrada ao mundo inteiro em forma de live, né, o que você mostraria de conteúdo para as pessoas? Né? É o momento para a gente rever esse momento que a gente está passando, com fé em Deus. Eu estou prevendo, né, pelo aquilo que a gente está acompanhando, que a gente vai ter essa vacina o mais rápido possível, né? Mas assim, o que a gente está fazendo com esse tempo que a gente está tendo a mais que a gente não tinha? Ótimo. E eu também aqui, padre, já no finalzinho, outra dica também é você seguir, eu vou vender o peixe, né? Outra dica também é você seguir páginas boas do Instagram, né? Que dão dicas ali de oração e tudo. E eu já convido também aos teus seguidores, aqueles que seguem a página da tua paróquia, que sigam também a página da nossa paróquia, né? E deixar o convite. Todos os dias, às 18 horas, a gente faz esse momento aqui de oração, né? De louvor. Hoje foi bem diferente, né? Foi mais uma partilha, né? Um momento de formação que o senhor enriqueceu muito. Muito obrigado. E eu convido você a participar, tá bom? Vamos dar a bênção, Padre, de Deus Todo-Poderoso, que falta aí. O senhor, por favor, que é o sacerdote mais novo, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre cada um de nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Padre Albeci, muito obrigado pelo convite. Foi minha primeira live, eu estou meio assim perdido ainda, mas enfim. E